Bom, vou falar um pouco para vocês então agora dessa outra análise aqui, continuando aqui o conteúdo da nossa aula, né? A gente estava vendo até agora sobre a análise horizontal. E agora a gente vai aprender também a calcular e a ver alguns aspectos aqui da análise vertical. É um processo de comparação também, onde nós vamos comparar ali alguns valores das demonstrações contábeis do balanço patrimonial e da DRE, com base num valor que a gente vai pegar de base. Tá? No caso do balanço patrimonial, nós vamos pegar como base o total do ativo e do passivo. Então, a nossa comparação vai ser de cada conta com relação ao total do ativo e do passivo, demonstrando qual que é a participação daquela conta no total do ativo e do passivo. Tá? E com relação às contas da demonstração do resultado do exercício, o nosso valor de base, que nós vamos ter ali como base de cálculo, vai ser o valor da receita líquida de venda. Ou seja, é aquela receita, a receita bruta, já tirado os valores das deduções e abatimentos. Tá? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe também, que é a receita líquida é a nossa base, é o nosso 100%. E aí nós vamos comparar todas as outras contas com a receita líquida. Tá? Então, fazer um comparativo das outras contas com relação à receita líquida. Tá? Aqui tem isso que eu estou comentando com vocês, está no texto aqui, eu vou disponibilizar também nos arquivos ali para vocês. Vocês podem ler tudo aqui depois, tá bom? Aqui temos um exemplo de uma análise vertical de um balanço patrimonial. Então, aqui ele está um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, porque o nosso total ele está bem no meio aqui, ó. Ao invés de a gente colocar esse autor traz nesse material aqui nesse livro, ao invés de colocar o valor do total de ativo e de passivo na parte inferior do quadro, e também ao invés de colocar o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito, o autor colocou aqui as contas de uma forma bem sintética. As contas do ativo na parte superior do quadro aqui, a gente percebe que no início temos as contas do ativo, ó, ativo circulante, realizável a longo prazo. Aqui, ó, vou apontar aqui para vocês, né? Temos aqui, ó, as contas do ativo. E aqui na parte inferior do quadro nós temos as contas do passivo, né? E aqui os períodos. Veja que a gente tem 3 períodos, certo? Então, a análise horizontal a gente analisava aqui nesse sentido, né? Por linhas. Na análise vertical, a gente vai analisar aqui, ó, nesse sentido, por colunas, tá? E nossa base sempre vai ser o total do ativo e do passivo. Então, aqui veja aqui o total, nós temos aqui, ó, os 740 no ano X5, no X6 nós temos um total de 904.590, lembrando, né, que o total do ativo e o total do passivo são iguais, então por isso que aqui ele ficou bem colocado aqui nessa posição. Ou seja, a soma desses itens do ativo resultam nesse total de 740 e 600. A soma desses itens aqui do passivo resultam também na soma aqui de 740 e 600. E aí, como eu disse, o total
representa o nosso 100%. Então, na verdade, a gente vai fazer uma comparação da mesma forma que a gente faz na análise horizontal. O que muda? Muda qual que é o nosso parâmetro. Na análise horizontal, a gente faz uma comparação entre períodos. Então, eu comparo, por exemplo, aqui o período de X6 do ativo circulante com o período de X5 do ativo circulante. Já na análise vertical, eu comparo os valores das contas com relação ao total do grupo aqui do ativo dentro do mesmo período, dentro daquele ano. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui 132.250 de ativo circulante, né? Esse valor aqui representa quanto no total do nosso ativo? Essa é a pergunta que eu vou responder. Então, fazendo o cálculo aqui, que é a regra de 3, de matemática mesmo, comum, que a gente já conhece, mas eu vou relembrar com vocês daqui a pouco. Fazendo a continha de regra de 3 ali, nós temos esse percentual, 17,9%. Tá? Ou seja, o meu ativo circulante representa quase 18% do meu total do ativo. Tá? O meu realizável a longo prazo representa quase 29%. Tá? E o ativo permanente representa 53,6% do total. E do outro lado aqui a gente tem o passivo circulante, representa 12,5%, exigível a longo prazo 26%, e o patrimônio líquido 60,7%. Então aqui a comparação agora é de cada conta com relação ao total do ativo e total do passivo. E do outro lado a gente faz a mesma ideia. E aqui a gente vê um comparativo aqui de alguns anos, né? Viu o exemplo da análise horizontal de diversos anos, aqui também a gente tem um comparativo de diversos anos. E olhando agora de uma forma horizontal esses resultados, a gente tem uma outra visão aqui também. Por isso que a análise horizontal e vertical, elas são considerados, pode-se até dizer que elas são um tipo de análise de balanço e de demonstração. Porque o resultado das duas em conjunto traz para nós várias informações importantes aí na hora de tomada de decisão dos administradores e dos proprietários, ou também de investidores, né? Alguém que esteja procurando investimentos e aí você pode acessar o balanço patrimonial dessas empresas de capital aberto que são públicas, e você analisando as informações você já consegue ter uma visão de qual que é a situação dessa empresa. Então aqui, pegando aqui agora essas informações, nós temos informações de 3 anos. Então vamos pensar aqui, só no ativo circulante. Dentro do ativo circulante, o que a gente tem dentro do ativo circulante? Vocês lembram? Caixa, bancos, aplicações de curto prazo, ou seja, é o dinheiro vivo que está ali naquela empresa, que está girando, né? O ativo circulante é o valor que a empresa tem circulando mesmo ali, o próprio nome é bem sugestivo, né? Que tem em circulação e está ali fazendo os pagamentos, que está entrando os recebimentos ali no período em que a empresa está em movimento. Então, aqui a gente tem, olhando só essa conta, nós temos aqui, no primeiro ano, representa quase 18% do total do total do valor do ativo. No segundo ano, 16,1%. E no terceiro ano, 13%. Só olhando essas informações aqui, a gente percebe uma redução, né? De um ano para o outro, a gente teve uma queda aqui nesse ativo circulante. O que isso mostra para nós? Mostra que o dinheiro que estava ali em circulação, né, capital de giro, e estava ali compra, vende, recebe,
diminuiu esse giro. Então, é uma informação que traz para a gente aqui. Isso é bom ou é ruim? Não sei. A gente tem que analisar outros fatores em conjunto aí para chegar numa ideia do que está acontecendo aqui. Tá? Olhando o realizável a longo prazo, que são o quê? São as contas que os clientes estão devendo para a empresa, que eles vão pagar num período superior a, ao exercício seguinte, então classificamos elas como realizáveis a longo prazo. Nessas contas aqui, nesses 3 anos, a gente percebe o quê? Tivemos aqui, do primeiro ano, né, de 2000, X5 para X6, tivemos uma queda, e essa queda aconteceu também no outro período, mas não tão grande, né? E aí a gente já começa a pensar, ué, mas como que o circulante diminuiu? O realizável a longo prazo também diminuiu? O que aconteceu aqui nessa empresa, né? E aí, olhando para o ativo permanente, olha aqui o ativo permanente, ó, uma reação inversa. Tivemos um aumento na conta do ativo permanente. Talvez isto justifique essa diminuição do ativo circulante do realizável a longo prazo, porque a empresa pode, nesse período aqui, por exemplo, uma situação que pode ter acontecido, como o ativo permanente aumentou, pode ser que a empresa tenha investido em novos equipamentos, renovado frota, renovado maquinário ou a tecnologia, né, que são todos os itens ali que estão no ativo permanente. Ou talvez até tenha feito algum investimento em outra empresa, o que resultou num aumento do ativo permanente. Então, com esses valores, você já começa a fazer algumas perguntas e, lógico que, para nós respondermos essas perguntas, a gente precisaria daí analisar esse balanço patrimonial de uma forma mais analítica, né? Ou seja, abrindo essas contas aqui, mas o ativo permanente aumentou. Tudo bem, mas qual conta do ativo permanente que aumentou? Para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, né? Mas eu só quero que vocês já comecem a ter essa visão, né? De como que vocês usam essas informações. Então, são diversas maneiras de você usar essas informações aqui, na verdade, tá? Olhando ali para o total, eu vejo o total do ativo permanente, aliás, do ativo e do passivo, né? Perceba que do ano 1, X5, para o segundo ano aqui, X6, nós tivemos um aumento considerável aqui, né? E aí, no outro ano também, tivemos um aumento. Ou seja, apesar de o valor que está em circulação nessa empresa ter diminuído, a gente percebe um aumento no patrimônio aqui, tá? Agora vamos olhar o passivo para ver o que aconteceu. Passivo circulante e passivo exigível a longo prazo. O que são? O que a gente vai lembrar dessas contas aqui? São contas que são as origens dos recursos que nós usamos ali no ativo. Então, vamos olhar essas contas. Ó. Passivo teve um aumento circulante, o exigível a longo prazo também teve um aumento, né? Ou seja, o nosso patrimônio aumentou, porque a gente percebeu ali no ativo permanente, né? Mas a gente percebeu que também que esse patrimônio aumentou não foi só com o lucro que a empresa teve. Teve um aumento nessas contas de capitais aqui de terceiros. Ou seja, alguém está mantendo esse aumento, né? O patrimônio líquido, a gente percebe um aumento aqui também, né? Se a gente fizer uma análise horizontal, aqui, a gente vai perceber um aumento mesmo que não seja tão grande. Ou seja, não foi só com o lucro da empresa que a gente conseguiu aumentar o capital dela, tá? Agora, analisando o patrimônio líquido com relação ao total do nosso ativo e do nosso passivo, perceba que no início a empresa tinha 60,7%, ou aliás,
60,7% do valor que ela tinha de ativo e passivo, do total, né, que ela tinha ali, era patrimônio líquido. E aí a gente percebe uma diminuição nesses valores no decorrer do tempo aqui. O que isso demonstra? Demonstra que o patrimônio da empresa mesmo, e vocês lembram o que é o patrimônio líquido? O dinheiro que os acionistas colocaram, que os proprietários, os sócios, e também os lucros, né, as reservas da empresa. Eles lucros que a empresa foi conseguindo com o decorrer do tempo que foi ali ficando retido como reserva. Esse valor aqui, então, de patrimônio líquido, podemos dizer assim, de uma maneira bem simplista, que é o valor que realmente pertence à empresa, ok? Porque o que tem no passivo circulante e exigível a longo prazo são valores que eu vou ter que pagar ainda, né? Não temos ali financiamentos, as obrigações trabalhistas, as obrigações com fornecedores, enfim. São valores que eu ainda vou ter que pagar, eu ainda vou ter que desembolsar. Então, não é meu, é um empréstimo ali, digamos assim, que eu tenho feito para manter a minha empresa funcionando. Ou seja, é melhor que eu tivesse meu patrimônio líquido aumentando, né? Então, aqui a gente já começa a ver talvez um problema aqui nessa situação. Se nós pegarmos aqui uma pessoa que, por exemplo, ainda não conhece esses fatores, talvez a gente olhasse aqui para esse balanço patrimonial e olhasse o total ali. Opa, primeiro ano 740, segundo ano 904. Olha, terceiro ano 968. Nossa, essa empresa está bombando, ela só está aumentando o patrimônio dela. Mas aí você já olha para o patrimônio líquido, ó, só caindo. Essa empresa ela está diminuindo, na verdade, o patrimônio que é efetivamente dela, certo? E está ficando cada vez mais nas mãos de terceiros. Se essa situação aqui permanecer e continuar diminuindo esse patrimônio líquido aqui, lá no futuro essa empresa vai ter problemas, porque ela vai cada vez mais estar com o seu patrimônio comprometido é, com terceiros, com outros meios de recursos que não são dela. Tá? Então, algumas coisas que a gente já começa a ver. E aí você percebe que a análise vertical, ela é utilizada em conjunto com a horizontal justamente por isso. A análise vertical, ela nos dá o quê? Uma visão de quanto que cada grupo aqui representa com relação ao total do nosso ativo e do nosso passivo, tá? Mas olhando só para isso, talvez a gente não tenha muita coisa a dizer, né? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui que o meu patrimônio líquido é 60% do meu total, do meu ativo, do meu passivo. Tudo bem, isso é bom ou é ruim? Não sei. Eu preciso comparar agora com outros anos, talvez, como estamos fazendo aqui. E aí, quando a gente compara em períodos aqui, aí a gente já está fazendo uma análise horizontal. Ou talvez eu possa também comparar a minha análise vertical aqui de 2005, de X5, com a análise vertical de X5 de uma outra empresa do mesmo segmento. E aí olhar lá para ver, será que o dela também está nessa faixa aqui, 60, 65, para eu saber se estou na normalidade. Ah, o meu está em 60, mas o da outra empresa que vende a mesma coisa que eu, está no mesmo meio ali, tendo a mesma micro-região ali, e o dela está em 90% aqui. Então, aí tem uma coisa errada, né? Eu estou exagerando aqui, mas só para a gente pensar nesses itens, tá? Mas, para a gente realizar agora de início, né? Vamos amadurecer essa ideia aí futuramente. Mas para a gente realizar o exercício de início aqui, o que a gente precisa saber? Eu preciso comparar, vou apagar isso aqui, vou apagar todos esses riscos. Eu tenho que comparar o quê? Cada conta, aqui, ó, veja, eu tenho ativo circulante. Dentro do ativo circulante, eu tenho disponibilidade, eu tenho os bancos, eu tenho investimentos. Então, se eu tivesse a minha conta como a gente tem no balanço lá do exercício, está mais analítica, eu vou analisar cada conta. Com relação ao quê? Com relação ao total do meu ativo, tá? As contas do passivo, eu vou analisar ela com relação ao total do meu passivo também.
É o mesmo valor do ativo, né? E a minha resposta é o quê? O meu ativo circulante corresponde a 17,9% do meu total. O que isso mostra para a gente? Se eu pegar o meu total aqui de 740.600 e multiplicar por 17,9%, eu vou chegar em qual resultado? 132.250, tá? É isso que demonstra para a gente essa conta aqui. E aí, lembra que eu falei para vocês que isso aqui era a regra de 3? Até tem aqui no material, deixa eu ver se já está no próximo item aqui. Eu já mostro aqui no desenho. Ele tem ali uma outra... Já vou falar um pouquinho da DRE para vocês também. Mas é basicamente isso aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui com a balança patrimonial primeiro, depois a gente faz um exemplo com a DRE. Ó, se eu esquecer de tudo isso aqui, lembra da regra de 3. Como que é a regra de 3? Eu tenho que lembrar que o meu total, meu 100% é o total aqui do meu ativo e do meu passivo. Então, ó, nesse caso aqui, 740.600, nossa, que lindo, né? Vou fazer melhor. 740.600. O que esse 706.600 é? Ai, paguei tudo. 740. Tenham paciência que vai dar certo. Aqui no meus pad aqui é mais difícil. É 600, tá? Tá parecendo um 500 ali, mas eu vou deixar assim. É 600. 740.600 é igual a 100. Vocês lembram disso aqui? Aí eu quero saber quanto que... Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui. Eu quero saber quanto que 132 é. 132.250 é igual a X, porque eu não sei. Eu não sei qual que é esse valor. Aí, pela regra de 3, a gente faz o quê? Multiplica a gente faz uma multiplicação em X aqui, né? Ó, multiplica o 132.250 por 100 e multiplica 740 e 500 por X. O X sempre vem antes, então 740 e 500 e 600. Agora até eu falei errado aqui, né? Faz a letra feia, depois não entendo. 600x, que é o resultado da multiplicação ali, é igual a multiplicação aqui de 100 vezes 132.250. Vai dar o valor aqui, 13.225. Mesmo? Confere, produção. É, 13.225.000. Aí o próximo passo é o quê? Eu vou passar esse valor para cá. Não vou? 132 eu passo, aliás, 740 eu passo para o lado de cá. Vai ficar x igual... Oh, meu pai. Aí. Vai ficar x igual 132 dividido por 740 e 600. Certo? Tirei aqui os 740 daqui e passei ele para lá. Aqui ele estava multiplicando, x vai e dividindo aqui. Aqui eu já tenho o resultado. Eu vou dividir o 13.250 por 740 e 600. Cheguei aqui nesse valorzinho aqui, ó, que a gente já tinha ali. Tá? Que é o quê? 19%.
17,9%. Tá? Então, aplicando na regra de 3, a gente sempre vai conseguir chegar nesse valor. Mas, resumindo, o que a gente fez aqui? 132 dividido por 740, certo? Vezes 100. 17,9. Ok? Então, aqui a gente poderia também aplicar o mesmo... vamos relembrar aqui a nossa fórmula da análise horizontal. Lembra que era o valor data dividido pelo valor base vezes 100, né? Esse aqui era da nossa análise horizontal, tá? Na análise vertical, o que a gente poderia fazer? Na análise vertical, a gente poderia colocar assim, ó, o valor... Não vai dar certo o valor data, porque todos eles são na mesma data. Vamos pôr aqui o valor da conta dividido pelo valor base. Vezes 100. Vai dar a mesma coisa, se a gente não quiser fazer a regra de 3 ali. Tá? Feito isso aqui, a gente vai conseguir chegar no valor. Seria o quê? Ó? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, o valor da conta. O que é a conta? É a conta que eu quero analisar. O valor da conta é o 132,250. 132,250. O valor base. O nosso valor base aqui sempre vai ser o total. Já no começo do exercício, vocês colocam o total do balanço patrimonial 100%, ó, tá tudo aqui, ó, 100%. O valor da conta dividido pelo valor base, 740,600. E agora eu multiplico por 100, o resultado. 17,9, mesma coisa. Ah, eu quero analisar agora o meu patrimônio líquido. Aqui, ó, então o meu patrimônio líquido é o quê? É o valor conta, é o valor da conta que eu vou analisar. Então, 449,650, meu valor da conta, dividido pelo meu valor base, que é o mesmo aqui, ó, 740,600. 740,600, eu divido por ele e multiplico por 100. Vai dar 60,7%. Pessoal, será que eu consegui passar para vocês a ideia do que é, de como que faz o cálculo aqui e o que ele significa? Me deem um retorno aí. Professor, para mim tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, obrigado. Tranquilo. Agora vamos ver agora no outro aqui na DRE, porque na DRE a gente tem uma pequena modificação que é o quê? A base. Esse valor base aqui, ó, na DRE, vai ser outro. Só isso que vai mudar. Então vamos lá para a nossa DRE. A ideia é a mesma, eu quero comparar as contas aqui da DRE, ó, eu quero comparar a receita de vendas, aliás, a receita de venda vai ser a nossa base, tá? Receita de venda líquida, como eu já mencionei ali anteriormente. Então, aqui o que muda é isso. A nossa receita de vendas é a nossa base, tá? Nosso valor base vai ser a receita de vendas. Então, pegou a DRE para fazer, pega a receita de vendas líquida, lembre bem disso, porque é a receita bruta menos as deduções e abatimentos. Então, a receita de vendas líquida vai ser a nossa base, é o nosso 100%, tá? Pode perceber aqui, ó. Agora, as outras contas que eu vou comparar com minha receita de vendas. Então, eu vou pegar o CMV, eu vou comparar com a receita de vendas, o lucro bruto eu vou comparar com a receita de vendas, as despesas operacionais e assim por diante. O que eu quero ver aqui? Eu quero analisar qual que é a representatividade de cada conta com relação à minha receita de vendas. Por que eu pego a receita de vendas líquida aqui? Pense comigo, receita de vendas bruta, eu deduzo dela o quê? O que são aquelas despesas ali, aliás, aquelas deduções e abatimentos? Dentro das deduções e abatimentos eu tenho imposto sobre venda, eu tenho
e eu tenho as devoluções, por exemplo. Ou seja, o imposto sobre venda é uma coisa que ele não é meu, né? Assim, não, você sabe já de cara que não é o valor da empresa. Você vendeu a mercadoria, você sabe que você tem aquilo lá de imposto para pagar sobre a venda. É o famoso ICMS, no caso de vendas, né? De mercadorias. Então, vamos supor que você vendeu lá 10 mil. E você sabe que você tem um valor de ICMS de 18%. Beleza. R$ 1.800 é ICMS. Então, pensa comigo. Você tem obrigatoriedade de pagar esse valor, não tem para onde correr. Não é da empresa esse valor. Eu nem considero ele na minha análise. Porque não é um dinheiro que vai entrar para a empresa e eu tenho algum poder de persuasão, de fazer alguma coisa que eu possa deixar de pagar esse valor. É aquilo ali, acabou. Diferente, por exemplo, do CMV, que o custo eu consigo talvez comprar uma mercadoria à vista, ou comprar numa quantidade maior, diminuir o valor, comprar em um determinado período que eu consigo um valor melhor, ou comprar adiantado, enfim. Então, tem vários meios de você trabalhar e tentar diminuir esses valores. Agora, aqui não. O imposto não tem, então por isso que a gente já desconsidera ele. As devoluções também, por exemplo. Uma pessoa foi lá e comprou uma mercadoria e devolveu. Ou ela vai voltar para o estoque para revender, ou ela vai ir para, né, para consertar, enfim, vai para o fornecedor de volta. Mas o fato é que ela não vai fazer parte mais da sua receita. Devolveu para a empresa, não é receita mais. Ela pode ser perda, ela pode ser custo, ela pode ser uma mercadoria de estoque de novo, mas não vai ser venda mais. Por isso que a gente já desconsidera também, para termos de análise. Então, por isso que a gente pega a receita líquida aqui. E o que a gente quer ver com essa análise vertical? A gente quer entender o quê? Quanto que o custo da minha mercadoria representa com relação às minhas vendas? Quanto que o lucro bruto representa? Tá? Quanto que as despesas? Enfim, cada item aqui da DRE, a gente vai olhar para ele e falar, olha, eu vendi aquele valor lá e quando eu tenho uma constância nos valores, né? Aqui está bem variável aqui porque são exemplos, mas geralmente, né? Lógico que não é uma regra, mas o que se espera é que uma empresa tenha uma certa estabilidade nesses valores aqui. Vamos supor, uma empresa varia entre 5% e 7% de lucro líquido, que é o nosso lucro lá no final, né? Pagamos todas as despesas, os funcionários, o custo da mercadoria, imposto de renda, é o que realmente ficou para a empresa ali repartir entre reservas e os acionistas e tudo mais. Então, se essa empresa, por exemplo, varia entre 5% e 7%, se eu tive uma venda líquida de 700 mil, eu já tenho uma ideia de qual que vai ser meu resultado líquido. Se a minha venda aumenta lá para 1 milhão, eu já tenho uma ideia qual que vai ser meu resultado líquido, tá? Então, são coisas interessantes informações interessantes que esse tipo de análise fornece para nós, tá? O custo da mercadoria. Eu olho para o custo da mercadoria ali, vamos pensar nessa empresa que está dando esse exemplo. Perceba que eu tive um aumento na nossa venda, né? Mas eu tive um aumento também no CMV. Então, veja que aqui, nesse caso, eu precisaria fazer uma análise horizontal para eu perceber qual que foi o percentual de aumento dessa venda. Eu sei que aumentou ali, dá para ver que aumentou. Mas eu não tenho percentual aqui, você percebe? Em conjunto com a análise horizontal, a gente teria uma visão melhor aqui. Porque daí eu ia olhar ali, a venda no mês do ano X5 aumentou tantos por cento com relação ao ano X6. Esse aumento do custo aqui acompanhou esse aumento de vendas? Ou será que eu até consegui reduzir esse custo aqui? Apesar dele ter aumentado, né? Será que eu não consegui reduzir esse custo com relação às vendas? Tá? E se a venda manteve, vamos supor que a venda aqui tivesse ficado mais ou menos no mesmo valor ali, 685, 680, 690, os 3 anos. E eu consegui manter o mesmo custo? Ou eu consigo baixar esse custo? Vocês viram aqui que
o resultado líquido, que é a última linha, ó, 5,7, 4,3 e no último ano teve um prejuízo. Mas vamos pegar esses 2 anos primeiros aqui, o X5 e o X6, para a gente pensar. Vocês viram que o valor de percentual é bem baixo, e geralmente é isso mesmo, o percentual do lucro das empresas, o lucro ali no final, geralmente é baixo. Então, qualquer ali 0,3% de custo de mercadoria que a gente consiga diminuir é vantagem para a empresa. Essa que é a ideia, é analisar e tentar achar meios ali de diminuir o que der para diminuir, lógico, sem perder qualidade do produto e tudo mais, para aumentar a lucratividade, tá? E essas análises nos ajudam a enxergar onde a gente pode mexer, o que a gente consegue ainda alterar, né? E também ajuda a gente a encontrar quando tem algum problema em algum dos setores aqui. O custo da mercadoria aumentou muito, como a gente viu no nosso exemplo, aumentou muito o custo desproporcionalmente ao aumento que teve de vendas. Por quê? Aí a gente vai sentar, não é só com análise que vai resolver o problema, ela mostra o problema para nós. Aí a gente vai lá entender o que aconteceu nesse período que esse custo aumentou tanto e o que a gente pode fazer para solucionar isso, né? E isso acontece em cada um desses itens aqui, tá? As despesas operacionais. Teve um aumento muito grande nessas despesas operacionais? Por quê? Né? Aqui nesse caso aqui diminuiu. Então a empresa conseguiu fazer alguma coisa aqui que ela conseguiu enxugar ali os valores para diminuir a despesa operacional. Não adiantou muito, né? Porque teve prejuízo depois. Mas são itens que você já começa a perceber olhando essa análise horizontal. A ideia é a mesma regra de três, funciona também a nossa formulinha. O que muda? A base de cálculo aqui agora, a nossa base, nosso parâmetro, é a receita de venda líquida, tá? Então a gente vai pegar a mesma formulinha lá, valor da conta que eu quero analisar, dividido pelo valor base, que agora é a nossa venda líquida, e multiplico por 100. Tá? Podem conferir aí que vai dar bem certinho aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui a despesa financeira. Então, ó, a nossa despesa financeira é 72.727. É o nosso valor da conta. É a conta que eu estou analisando. Eu vou dividir pelo meu valor base, que é 685.950. Multiplico por 100, 10,6. Perceba que aqui, ó, negativo, aqui positivo. Tem problema. Pode fazer positivo dividido por negativo, aliás, negativo dividido por positivo, pode fazer positivo por positivo, pode fazer negativo por negativo, vai dar certo, porque aqui a gente quer saber a diferença entre um valor e outro. Então não interfere a ser negativo ou não aqui nesse caso. Tá ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Em relação à fórmula de calcular e tudo mais? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor? Beleza, então. E aí, aqui tem algumas coisas que eu já comentei com vocês, né? Aqui é a regra de três que eu comentei com vocês, ó. Só que aqui ele tá fazendo o cálculo no livro com relação ao o valor de... Aqui, ó, o resultado líquido, 38.843, com relação ao nosso 685, que é a nossa venda líquida, né? E no caso nosso aqui é o nosso valor de base, e aqui é o valor da conta, que no caso aqui é o resultado líquido, tá? A regrinha de 3, né? Multiplica em x aqui, ó. Vou multiplicar o 685.950 vezes x, vai estar aqui, e o 100 vezes 38, e depois eu vou fazer ali o joguinho para fazer a divisão. Mas é mais fácil a formulinha que a gente pegou aqui. Aí algumas coisas que eu comentei com vocês também, né, a gente consegue perceber ali, né? Tem alguns exemplos aqui
situações que a gente consegue perceber com essa análise vertical, tá? E sobre a relação entre as análises, eu já comentei ali também no decorrer ali, enquanto a gente estava falando sobre os valores ali. Elas trabalham em conjunto. Então, se você pegar só a análise horizontal, você vai ter visão de alguns pontos ali das demonstrações. Se você pegar só a análise vertical, também você vai ter uma visão limitada ali das informações. Agora, quando você pega as duas informações, a informação da análise horizontal e da vertical, aí você consegue perceber muitas coisas mesmo e consegue traçar vários parâmetros e várias situações ali, encontrar vários erros e talvez situações que você, investigando, você possa achar uma solução e uma ideia que melhore o desempenho da empresa, tá? Justamente cruzando as informações das duas. E é isso que está falando aqui, depois vocês podem ler também o texto aqui na íntegra. E aí chegamos à nossa atividade. A atividade é a mesma da outra aula, tá? É a mesma que a gente fez na análise horizontal. Agora a gente vai fazer o quê? A análise vertical daquela conta, tá? Aqui no material está esse mesmo modelo que tinha no anterior, né? Mas eu vou pegar aqui agora, vou tirar um pouco o compartilhamento, que daí eu vou dar uma ideia já para vocês começarem o exercício. E já facilita um pouco para vocês, quer ver? Vou compartilhar com vocês. Vou abrir aqui, ó, o que a gente acabou de corrigir lá, tá? Para vocês iniciem o exercício de vocês com a que vocês fizeram a análise horizontal, porque agora, a partir de agora que vocês já viram, então, análise vertical e horizontal, os próximos exercícios a gente vai fazer as duas análises conjuntas. Então, sempre vocês vão fazer agora análise horizontal e vertical no mesmo, na mesma planilha, tá? Vou compartilhar aqui o Word com vocês aqui já. Para ver se é. Vai aparecer aí para vocês. Só um minutinho, por algum motivo não foi aqui. Vou cancelar e vou. Minha internet tá bem ruim, a internet hoje.
Agora vai. Apareceu para vocês, hein? Apareceu. Joia. Aqui, ó, vamos incluir uma coluna. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: eu vou mandar esse arquivo 5 lá para vocês. Aí vocês podem copiar esse aqui para não deixar isso aqui do jeito que está mesmo, né? Não alterar. Copiem ele inteiro lá naquele outro documento. E aí lá vocês vão adicionar aqui, ó. Põe aqui inserir. Coluna à direita. E aqui vocês vão pôr aqui um V percentual. Pode ser menor, porque aqui a gente só vai marcar o percentual mesmo. Nas 4 colunas aqui vocês vão inserir. Vou inserir aqui também um V. Opa, vertical, né? E aí a gente faz aqui também no passivo. Tá? Então aqui, por exemplo, disponível. O nosso total aqui do ativo é o 100%. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, da análise vertical, tá aqui nessa coluna aqui, ó. O nosso ativo, tem que diminuir mais essa fonte aqui, ó. Lá no Excel vai ficar mais legal esse negócio. Muito chatinho de mexer com essas tabelas aqui no Word. Próxima aula eu trago no Excel para nós. Vou fazer essa primeira aqui só para vocês começarem. Aí. No balanço patrimonial, o nosso total do ativo é 100%, no passivo vai acontecer a mesma coisa. Aí eu vou querer saber o quê? Primeiro vamos fazer 2011, depois 2012, aqui também na mesma forma do passivo. Eu quero saber quanto que o meu disponível aqui, ó, 8.558, corresponde com relação ao total. Então, o meu valor da conta, que é 8.558 e só, dividido pelo valor base, que é o total do meu ativo, 370.921,50, vezes 858 por 370.921,50, aí, vezes 100. Eu vou chegar no valor aqui de 2,3%. Né? Tudo aqui que está aqui nessa coluna é porcentagem. Isso quer dizer o quê? Que 2,3% do meu total do ativo está na minha disponibilidade. Tá?
E eu vou fazer isso conta por conta. A nossa análise agora, ao invés de ser aqui, ó, linha por linha, é coluna por coluna. Tá? Vou fazer a coluna aqui primeiro do ativo, depois do ativo do próximo ano. Vou criar uma coluna aqui para o passivo também dos 2 anos. E aí eu vou colocar todos esses valores aqui, ok? Na DRE, mesmo sistema. Na DRE vai ficar mais fácil aqui, mas pode fazer, se vocês quiserem fazer no Excel, também pode fazer. Para dar certo aquela tabela nossa, a gente tem que fazer uma folha na horizontal. Mesmo sistema, vamos inserir uma linha aqui, direita, né? Aqui é só uma, daí no caso, para cada ano, né, que a gente vai ter que inserir. Análise vertical. O que muda aqui? Qual que é a minha base de cálculo? Receita operacional líquida, ou receita de venda líquida. Ou seja, é a minha receita operacional menos as deduções e abatimentos. Então, meu 100% é aqui, ó. Tá? Aqui não vou usar. Não se aplica e não se aplica. Minha receita operacional líquida. Então, nesse exercício, a gente tem essa informação, receita operacional líquida. Poderia estar como receita de venda líquida. Também é a mesma coisa. Eu vou ter que encontrar essa informação. Se em algum exercício, por exemplo, nem tiver essas informações aqui, já está ali como receita operacional líquida. Então, é esse que é o valor que vai ser o 100%. Gravem bem que é a receita líquida, tá? Ou seja, a receita bruta menos deduções e abatimentos. Esse é o meu 100%. Agora, todas essas contas são as contas, são o valor das contas que eu quero comparar com o meu valor base. Então, vamos pegar aqui o valor líquido, só para a gente ver aqui o lucro líquido. Meu valor base, então, aliás, meu valor da conta é 34.700. Eu vou dividir pelo meu valor base, que é 63.600, e multiplicar por 100. 54,6%. E que isso quer dizer? 54% da minha receita é lucro. Tá? Então, se eu vender 100 mil, eu já sei que 55 é para ser pelo menos 55 mil de lucro líquido lá no final. Tá? Se for uma empresa estável, né? E assim por diante. Então, o exercício é esse, pessoal. Vocês vão fazer agora a análise vertical, então, daquele mesmo exercício que a gente já fez. Tá? Podem fazer aqui no Word mesmo, ou se vocês preferirem fazer no Excel também, tranquilo, pode fazer no Excel também. Se vocês quiserem já iniciar, né, tem aí mais uns minutinhos de aula ainda, podem começar aqui a fazer, ou se vocês quiserem também, eu já vou finalizar aqui a gravação,